Bem-vindos! Mais um Entre Amigos. Você já está no penúltimo episódio da temporada. Parabéns se você chegou até aqui. Sim, não, e hoje é especial, né? Porque hoje é Dia das Namoradas. É verdade. Ai, gente! É maravilhoso isso, achei incrível. Então trouxemos aqui, né, já namoradas pra criar esse clima pra vocês. Noivas. Continuar Ai, nesse noivas. clima nesse dia. Bom, vocês já conhecem, né, no podcast, a gente cria aqui esse espaço seguro, divertido, intimista, para falar sobre essas vidas diversas, né, vida para além dessa heteronormatividade, onde a gente explora a diversidade dentro da diversidade, né, então nesse episódio aqui, que é o penúltimo, vocês já aprenderam muito sobre a diferença que há, né, entre cada uma das letrinhas que pareciam... Dentro das letrinhas. Pareciam só algumas caixinhas, entenderam que não são caixinhas, né, e, bom, a gente tem trajetórias aqui muito parecidas no episódio de hoje, né? Ah, sim, é verdade. A A gente gente trouxe, vai tipo, explorar. uma versão do nosso casal no multiverso. Assim. Eu amo isso. Ai, adoro. Então, vamos começar a apresentação dela? Vamos, bora lá. A gente tem aqui hoje a Júlia, que a gente já se conhece há bastante tempo, então realmente aqui estamos entre amigas. Que ela é pesquisadora em direito, ela é advogada, feminista, canceriana, com ascendente em Capricórnio. É fã de podcast de quase tudo, então ela com certeza vai estar ouvindo esse. E ela é autora do livro Casamento e Mulheres Negras. Tá aparecendo aí, se não tá aparecendo, a gente depois põe na capa. Que é um livro maravilhoso. Casamento e Mulheres Negras, Leis versus Demandas. Ela vai falar tudo a respeito daqui a pouquinho. E junto com ela tem a Alice Emerson, que é poeta, preta, porreta e arteira. Eu troquei, é preta primeiro. É Como essa preta, Sueli, poeta, raça bem primeiro. porreta e arteira, é isso. Roteirista e diretora. Escrevinhadora em diáspora, NBzinha Narco Barbie. Eu amei muito isso. Depois você vai ter que explicar por que você escreveu dessa forma. Dona e proprietária da Trava System Entretenimento. Eba! Ai, bem-vinda, gente. Bem-vinda. Obrigado por Tô muito aceitar o feliz que vocês convite. estão aqui. Eu tava muito ansiosa pra esse episódio. Eu Justamente por essa coisa do casal no multiverso, assim. também. Aham. A gente é os unicórnios. A gente tá muito empolgada. Eu acho que é a primeira vez que a gente tá com um casal de unicórnios. Ai, sim. Você chama Primeira unicórnios? No sentido de que, tipo, a gente nunca vê. Assim, Esses dias eu tava no Parque Ibirapuera, sozinha, e aí eu vi uma travesti tirando foto com uma mulher cis, e elas pareciam um casal. E aí eu tirei uma foto de longe, escondida, e mandei pra ela. Eu falei, olha, amor, Alguém como nós. Eles existem. Nossa. E é tipo... E a gente é tipo... Existem as unicórnios e existem as unicórnios com asas, né? Porque, tipo, toda vez... É muito comum eu passar pela situação... Ah, eu sou... Ela é uma travesti. É ela. E o seu namorado? Sim. E aí, na hora que eu falo... Não, mas eu tenho uma noiva... Tipo, as pessoas travam, assim, as tela pessoas travam. azul. As pessoas já foram bem rudes algumas vezes, assim, tipo... Ah. Não, mas como assim você... Namorada? Você lembra daquele boy que, tipo... Quase caiu na rua uma vez? Lembro. O quê? A gente tava andando ali no centro, de mãos dadas, e aí tinha um grupo de pessoas, e aí eu tenho De poques. É, aí um dos boys ficou olhando, assim, andando, e aí ele ficou olhando, e aí ele quase caiu, assim, tropeçou, porque ele não conseguia parar de olhar pra gente. E aí foi engraçado. Travado, assim. Sim, travadíssimos. A gente tava falando disso ontem também. A gente foi jantar, assim, super tarde. Era meio que tava fechando a lanchonete, né? Foi um dia corrido. E aí, a gente entra na lanchonete, assim, 11h30, fecha meia-noite, assim, né? Então, não tinha mais Como se a ninguém gente pra entrar. estivesse entrando num Só salão, entra assim, gente. do Nossa. faroeste. Toda, Que todo e a- salão olha pra você. É, aquela lanchonete com balcão, assim. Então, assim, todos os 13 homens param e ficam olhando, assim. A gente entrar, acompanhando, assim, e tal. E a gente evitando olhar, tal. Aí, quando olha, eles, tipo, desenho animado, assim, continuam fazendo as coisas. O que eu tava fazendo aqui e tal? Bem assim. É a nossa realidade, né, gente? A gente choca um pouco as pessoas. Choca demais as pessoas. E eu quero fazer uma provocação depois, que a gente tava pensando no roteiro no caminho, sobre essa relação que você mostra no livro e que a gente pode, de repente, usar também para essa coisa da expectativa que tem com a travesti, né? Que ela tem que gostar de homem.
né? Então, essa relação, acesso econômico, sexualidade e depois o lugar que a pessoa é colocada por causa disso, né? Acho que a gente pode falar. Sim, Mas vamos começar pelo livro, né? Vamos! Conta mais pra gente aí do seu livro. Ai, bora. Ai, gente, eu gosto muito desse livro. Ele foi resultado da minha dissertação de mestrado. Inclusive, ontem eu tava, assim, pensando muito que, por favor, se você fez um mestrado, você passou por 2, 3 anos fazendo mestrado, publica seu mestrado num livro. Se você puder, por favor, publica, porque é a melhor forma de circular. Porque, assim, gente, as pessoas fora da academia não vão baixar um PDF da Universidade Federal, de qualquer lugar, para ler, sabe? Mas se for um livro com uma capa legal, uma linguagem um pouco mais acessível, eu acho que é mais fácil de circular. E aí, esse livro... É o seguinte, eu fiz lá uma pesquisa, veio muito de uma demanda minha, da academia e também da militância negra, de entender como é que funcionava o direito de família para as mulheres negras, assim. Porque quando eu estava na faculdade, a Amanda também, eu saí estudando muita coisa sobre direito e relações raciais, ainda naquela coisa de você buscar os livros, não é nada que estava no currículo oficial, né? Então a gente fazia meio por fora. E eu sempre gostei muito de direito de família, assim. Só que aí, quando eu comecei a estudar relações raciais, eu falei, nossa, cara, mas que não tem nada a ver, assim. Você vai numa aula de direito de família, o cara passa um semestre inteiro falando de como fazer um testamento, sendo que mais de 90% das pessoas no Brasil não fazem testamento. E você fica tipo, tá, e daí, entendeu? E aí, como estava se discutindo muito aquela coisa da solidão da mulher negra, eu falei, não, deixa eu fazer um trabalho acadêmico sobre isso, né? E aí, o Demandas quais são as demandas afetivas das mulheres negras? É óbvio que, assim, como é uma pesquisa qualitativa, um número reduzido de pessoas, não dá para generalizar, mas é interessante para você explorar o tema, né? Então, eu peguei, fiz um formulário online, compartilhei e dei para as mulheres negras preencherem. E aí, montei essa análise. E o que eu entendi foi basicamente o seguinte... entre as mulheres que responderam o formulário, a maioria eram mulheres negras com alta escolaridade, com uma renda entre média e alta, mas principalmente a escolaridade era muito alta. E são mulheres que, assim, vocês querem casar? Era uma das perguntas. E a maioria quer casar ou já é casada, porque elas sonham com a cerimônia, né? Ou elas sonham com... não sonham, né? Mas elas pensam no planejamento familiar. Então, elas pensam no casamento como uma forma de você se planejar, né? De garantir direitos. Porque são coisas que... Enfim, a publicização do relacionamento é muito importante para um grupo como o de mulheres negras. Isso tem uma explicação histórica, né? Tem toda uma história sobre isso. Então, eu fiz disciplina na história e aí tinha toda uma série de pesquisas sobre como que o casamento era uma forma de você transmitir patrimônio entre pessoas negras. Então, desde uma barraca numa feira até você passar joias, você passar terreno, esse tipo de coisa já era super importante, né? Que é o tipo de coisa que a união estável já é um pouco mais insegura. Algumas mulheres preferiam viver em união estável porque não querem a formalidade do casamento. Mas alguns dados vieram interessantes, assim. Então, por exemplo, mulheres que já casaram uma vez, relutam em casar de novo, né? Ou em viver em uma nova união estável. E tem aquelas que não querem casar de jeito nenhum. E a resposta delas tem a ver com, por exemplo, questionamento do patriarcado, questionamento desse papel, dessa necessidade de você viver nesse lugar da mulher que elas rejeitam. Então, eu achei que isso foi interessante. Era uma coisa que... Depois eu até escrevi um artigo que eu ainda vou publicar em algum momento. Vai rolar. Vai rolar, porque ainda tem que revisar, né? Mas, enfim, vida acadêmica. Mas sobre como que isso vai de encontro com uma pauta do feminismo que eu chamo de hegemônico, de você só questionar o casamento, sabe? Você sempre bater e falar, não, casar é opressor para as mulheres. Não, peraí. Qual mulher? Exato. Porque, querendo ou não, o casamento é garantia de direitos. Sim. Né? É transmissão de patrimônio, acesso ao plano de saúde. Plano de saúde, financiamento de imóvel, financiamento de carro. Se alguém... E tem uma série de coisas. Por exemplo, se o seu parceiro ou a parceira fica doente... a primeira pessoa na linha de curatela, então a primeira pessoa que fica responsável por você se você ficar inconsciente é o seu marido, o seu cônjuge.
entendeu? Até pode ser o companheiro, mas até pra você comprovar é mais difícil, principalmente se você é LGBT, sabe? Sim. Então, se você tem um papel dizendo eu sou cônjuge dessa pessoa, é outra coisa. Então, é um nível de garantia de direitos que esse grupo parece entender muito bem, sabe? Sim, já estamos aqui e não queremos mais, parece, né? E para além das garantias legais, que são super importantes, assim, tipo... É uma comemoração muito bonita de alegria, felicidade, um vestido muito bonito pra gente vestir. Tá ligado? Isso constrói um álbum de memórias muito bonitas, constrói memórias muito bonitas. Isso tem a ver com várias coisas que várias de nós não acessam, tá ligado? Exato. E é isso. Adicionando. Não, é total. E isso tá na pesquisa, né? Tem falas do tipo, eu quero véu, a grinalda, eu quero vestido branco, eu quero a festa, eu quero as fotos. Isso tá na pesquisa, né? Uma outra coisa que eu achei bem interessante, que foi uma das coisas que mais me marcou, foi sobre filhos. Perguntei se você quer ter filhos ou se você já tem, se você não quer. E a maioria já tem ou quer. Mas as que não têm ou não sabem se querem ter, pontuaram muito o papel do racismo, né? Então, o medo de dar à luz crianças negras numa sociedade racista como a nossa. Essa pesquisa foi feita em 2019, né? Então, o contexto político é importante. Bolsonaro era presidente. Mas não era um momento de medo bastante, né? Exato. Mas não é só na era Bolsonaro, né? Que a gente pode falar de medo do racismo, assim. É uma coisa bem presente. E eu lembro que quando eu comecei a conversar sobre os resultados dessa pesquisa na universidade, algumas professoras feministas brancas vieram para mim e falaram, nossa, tá aí uma coisa que eu não tinha pensado. E que você fica, caramba, é uma coisa que eu penso muito, sabe? Porque uma coisa é a gente, com 30 e poucos anos, passar por uma situação e eu sei exatamente o que fazer em tese, né? Assim, a delegacia que eu tenho que ir, o tipo de legislação que eu tenho que reivindicar, ou até se você não é advogada, mas se você tem uma rede de apoio, é uma coisa. Mas se isso acontece com uma filha minha, um filho meu, um filho, enfim... de, sei lá, 4 anos de idade, porque isso acontece com essa idade, eu acho que... Eu não sei, eu acho que eu perdi meu réu primário, sabe? Você fica tipo, cara... E, assim, você não consegue proteger uma criança de todo o racismo que existe, assim. E em detalhes que muitas vezes você não vai ver, né? É a professora que dá mais atenção para as crianças brancas. As crianças negras, elas são mais punidas, elas são mais responsabilizadas... por coisas que... Elas são consideradas menos inocentes, no geral, né? Então, isso também é uma coisa para você considerar quando você vai decidir que você quer ser mãe. Então, tudo isso tá na pesquisa. Algumas coisas que eu tô falando são dados que eu tenho depois, né? Então, coisas que eu estudei mais depois, mas... no geral tem isso. E eu trouxe isso em comparação com a legislação brasileira, né? E aí eu vou trazer algumas curiosidades para vocês. O que rege o casamento no Brasil é o Código Civil de 2002. Mas a legislação de família veio para o Brasil com as ordenações filipinas. Nossa! Faz muito tempo! Faz. Na época da colonização, do Império. E aí, inclusive, as ordenações filipinas foram revogadas em Portugal antes de serem revogadas no Brasil. As ordenações filipinas são de 1700, né? Elas foram... Eu não lembro a data exata, mas elas foram revogadas no Brasil em 1916. E o Código Civil de 1916, ele é baseado no que se pensava para a família no Brasil. Então, era uma família branca, heteropatriarcal, nuclear, que servia de modelo para todas as outras. Então, é tanto que o casamento era indissolúvel, filho eram só aqueles reconhecidos dentro do casamento, então existiam filhos legítimos, ilegítimos e adotivos, coisas que foram superadas só na Constituição de 88. A lei do divórcio veio em 1977. E aí, tudo isso... Quando eu penso na lei do divórcio, eu fico pensando, cara, meus pais nasceram na década de 60, sabe? Você fica tipo, que loucura, cara. Eles existiriam se nossas vós pudessem se divorciar naquela época, por exemplo? Sabe? Perguntas que a gente se faz. Pois é. E é tudo um pouco sobre isso também, né? Tipo, é a forma de garantir que vai existir. Exato. Que vai ser desse jeito, que vai funcionar assim. Enquanto a Ju falava, eu lembrava de várias coisas, assim. Por exemplo, se tem a diferenciação entre
categorias de filhos, e a gente vê, por exemplo, muitas crianças que são produtos de estupro, e a gente pensa em estupro de mulheres negras, a gente pensa em crianças miscigenadas, que não são filhos legítimos. E aí, o que isso leva para a vida da pessoa? A, tipo, não ter acesso enfim, a transferência de patrimônio daquela família. Tem várias coisas que estão envolvidas ali, né? Sim, o dever de cuidado, a transmissão de patrimônio. E aí, até o ECA vigia no Brasil o Código de Menores. E de acordo com o Código de Menores, crianças órfãs, né? Crianças, entre aspas, bastardas, e crianças em conflito com a lei, adolescentes em conflito com a lei, todos iam para o mesmo lugar. Nossa! Era o mesmo tratamento jurídico, o mesmo tipo de abrigo. Era a mesma ideia. Assim. Então você imaginassem que seriam as mesmas pessoas. Exato, exato. É a época da FEBEM, não é? Ai, eu não vou lembrar. Porque Mas eu acho que sim. Se eu não me engano, a FEBEM é essa instituição mesmo. Quando eu era criança, a gente era ameaçada com a FEBEM. Vou mandar você pra FEBEM. Eita. Porque era um lugar de contenção de pessoas fora da lei e de jovens periféricos, órfãos ou qualquer outra coisa que negou na sociedade, tá ligado? Sim. Mas acho que é muito importante a gente destacar, né, pra quem tá ouvindo, porque a gente, por ser atravessado, né, por essas violências e tal, reflete sobre essas coisas, né? Acho que a Alice estava falando agora, né? A gente imaginar, não é que assim, família, essa coisa que tá colocada, né? Pensar esse sistema que gera as próprias subjetividades, né? Dessas pessoas que estão vindo antes da gente, isso vai continuando e tal. Então, não vou citar o Preciado ainda. Calma, vai chegar. Aguarde só um minutinho. Mas é isso, né? Tem muito no estudo dele, assim, essa coisa da gente entendendo essa formação de subjetividade, né? Onde tá o papel ali dessa cultura masculinista, tá, o patriarcado se reproduzindo através dessas violências que impõem, né? Nessas diversas áreas da nossa vida, né? A família sendo a principal, né? Não por acaso os bolsonaristas defendem tanto a família, né? Defendem a família porque eles sabem que ali tem um reduto dessas opressões que garantem os privilégios deles, né? De uma maneira, assim, muito fácil deles protegerem também. Porque aquilo não, sempre foi assim, a tradição, não sei o quê, né? Então... Não, e é um reduto de poder, né? Tipo, todo homem... Numa família tradicional, todo homem é um rei. É isso. Tipo, todo homem é um rei. Numa família tradicional... Eu acho que isso é uma característica muito louca do Brasil, inclusive. Não é... Isso eu acho que funciona o patriarcado no mundo, num geral. Mas no Brasil, eu acho que isso é muito específico. Tipo... Eu gosto muito de pensar o país como um joguinho de aquele joguinho de... Age of Empires. Meio Age of Empires, assim. Existe um território, existem os inimigos dentro desse território, e as pessoas vão vindo pra cá. E com a promessa, tem gente que vai vindo degregada, que é tipo expulsa pra cá, mas existe uma promessa de poder mesmo. De lá você vai ter uma vida, lá você vai ter poder. E pra quem esse jogo funciona, porque esse jogo tipo, a colônia é um lugar de violência enorme pra todo mundo, menos para os senhores, menos para os escravizadores. E para quem esse jogo funciona, você literalmente ganha um reinozinho. Você tem ali, tipo, a sua fazenda, você tem as pessoas que você manda de vida e morte, e você é o grande poder. Num espaço que, por 300 anos, a lei é uma coisa muito relativa, tá ligado? O rei tá do outro lado da porra do oceano. Sim. A lei vai sendo formada por esses homens, donos de família, literalmente donos, que vão resolvendo o que é certo e o que é errado, tá ligado? E tem descendente do rei ainda lá na Câmara dos Deputados, né? Do Senado, sei lá, o tal do... A gente viu esses dias um meme que a família, acho que é em Florença, né, na Itália, que as famílias que eram as mais ricas há 400 anos atrás, são as mesmas hoje. Sim. Sabe? Mas eu acho que o grande catch aqui é, tipo, a masculinidade, o poder masculino, a supremacia masculina, você não precisa ser um herdeiro. Você não precisa ser herdeiro do rei, tá ligado? Você só precisa ter uma esposa que lava a louça pra você. Você já é o rei dentro do seu espaço. Tá E aí eu acho que a coisa, inclusive, funciona melhor. A luta de classe se torna menor. Porque eu não preciso ir bater no Elon Musk. Eu posso ser o Elon Musk. É isso. É um microcosmo, assim, né? Daquele... No fim, é o mesmo sistema, né? E aí aquilo vai se expandindo de acordo com o poder que a pessoa alcança, né? Mas vai reproduzindo a mesma lógica, né? Muito bom. Isso. Mas é interessante, né? Que a gente consegue ser crítica a essas coisas e, ao mesmo tempo, também desejar casamentos pra nós, né? Enquanto formas de viver em conjunto, assim. E vocês estão noivos aí, tem anelzinho no dedo, mas... Gente! Não, calma.
Assim, rolou um pedido de casamento no Grand Canyon. O que eu achei muito simbólico. Com o joelhinho no chão. Eu amei, foi maravilhoso. Achei incrível. Não, Porque, vamos imaginar o Grand Canyon junto aqui. Sim. Então é aquela coisa cheia de buraco no caminho. E altos e baixos, assim, pra frente. Aquele horizonte cheio de altos e baixos. Você fala, é bem o casamento, né? Assim que você vai sim, né? resistindo. Lindo, mas é um assim. buraco ao mesmo tempo. Uma grande metáfora. É. E eu acho que o engraçado do Grand Canyon é que, assim, tem vários tipos de trilha que você pode fazer lá, né? Uhum. E se você decidir fazer uma trilha até lá embaixo, você não pode voltar no mesmo dia. Nossa. Porque é muito fundo. E até uma questão de, assim, de altitude e tal. Então, tipo assim, você tem que se Treta. jogar, gata. É isso. Mergulha. Ai, gente, foi tão lindo. Ai, sim, gente, foi tão eu vi lindo. muitas vezes, chorei em todas, assim, é perfeito. Contem pra nós como é que foi isso, assim. Quer contar, amor? Ai, A Ju tava lá nos Estados Unidos estudando, era isso? Isso. Tá. E aí eu passei o tempo que ela tava lá, eu passei tentando juntar a grana pra ir pra lá, pra ficar Aham. com ela um pouquinho, assim. Sim. E aí foi um sufoco, principalmente burocrático, assim, tipo, eu fui mudar meu RG, Ah, entendi porque isso. não existe retificação de visto, então se eu podia correr Nossa! atrás do visto, Ah. mas se eles tivessem o visto com o meu nome morto, eu ia para os Estados Unidos com o meu nome morto, passar pela imigração, Aham. caralho, é 4. Então fui lá mudar meu RG, aí depois da pandemia, problemas de uma transpate. É. E aí depois da pandemia, rolou uma fila enorme dentro do consulado para tirar o visto, assim. Sim, porque E- ficou tudo represado, Porque né? ficou tudo represado, e aí no meio disso, a Não Polícia era durante Federal... a pandemia pra ir lá ganhar vacina antes dela chegar aqui. É. Quando começou a rolar aquelas vacinas, assim, não, porque não sei quem já contém a vacina. Sim! E aí rolou o bagulho que a Polícia Federal parou de imprimir passaporte. Ah, no rolou meio isso. disso. E aí, quando eu consegui tirar o passaporte e marcar a entrevista do visto, já era janeiro, ela voltava em junho. Em junho. E tava marcado pra agosto. Não, assim. tava marcado pro meio de junho, pra depois que eu Tava ia marcado voltar. depois. A entrevista ficou marcada pra depois que ela voltasse, assim. Ah. E aí eu louca pra ir ver ela, e aí, bem, quem tem amigo no mundo dos mortos vai lá fazer as Aham. mandinguinhas que tem pra fazer. Axé. E aí tudo deu certo. Eu ganhei um carnaval em Recife, eu consegui adiantar a minha entrevista pra Ah, Recife. que demais. E aí eu ganhei um carnaval em Recife, juntei a grana e fui embora. E aí eu fui toda feliz, meu Deus, indo conhecer os Estados Unidos. E assim, gente, eu fui criada nos anos 90, né? Eu fui criada com Macaulay Culkin em Esqueceram de Mim. Sim. Esse é o meu... Background. o meu set, né? Meu background. Eu tô também. Você Então- chegou a viver a Copa de 98 ou 4, que foi nos Estados Sim. Unidos, né? Teve aquela... Aquela coisa. Aí, Macaulay os anos Culkin, 90 Copa. foram muito americanizados, né? Muito, Tipo, demais. filme de criança perdida no shopping. É, esse Sessão tipo da de coisa, Tarde, Sessão da com Tarde. filme dublado. Absolutamente tudo em Nova York. E né? eu sou, e eu sou uma cineasta de Sessão da Tarde. Eu falo pra todo mundo, tipo, eu quero virar um clássico da Sessão da Tarde. Amo. Porque quem vai pra Sessão da Tarde é clássico. Sim. Passou pelo cinema, passou pela tela quente. E vai aí ser eu- visto várias vezes. Várias vezes. Olha, E aí- só um parênteses, desculpa, eu te interromper, mas você falou Nova York, né? Eu tenho vontade, as pessoas que usam boné de Nova York, do Yankees, eu tenho vontade de dar um tapão na cabeça da pessoa. Fala assim, gente, vocês não entenderam nada, vocês não estudaram nada da nossa história. Os Estados Unidos fez 43 golpes no Brasil, você vai usar um boné do Yankee. New York Yankees. Então, por favor, você tá assistindo, não use boné do New York Yankees. Até porque se eu passar por você, pode ser que eu dê um tapa na sua cabeça. E aí foi Voltando. e aí foi essa loucura, assim. E aí eu fui muito encantada, eu não vi ela há muito tempo, assim. Sim, já fazia quanto tempo vocês estavam separadas? 8 meses. 8 meses. Nossa, é muita coisa, tá. 8 meses. E esses 8 meses nessa coisa de vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar. E deu de última hora, eu fui em maio. Ela voltava em junho, assim. E aí, a viagem inteira foi muito legal, assim. Tipo, eu fui esperando encontrar um bando de redneck. E eu encontrei um país muito trans-friendly. Pelo menos os lugares que eu visitei, assim. Tipo, fui muito respeitada, na real. Eu descobri que eu podia ser respeitada num nível que eu só não sabia, assim. Nossa, Só não sabia. Eu não sabia que minha vida podia ser mais tranquila. que incrível. Porque lá são outras camadas de opressão, né? Outras camadas de opressão. Se é latina, se é preta, se é Preta, trans. se é trans. E é uma coisa muito louca. É um país muito louco, assim. Porque você tem esses conservadores, essa resistência. Inclusive, eles conseguem aprovar coisas lá mais absurdas do que a gente consegue aprovar aqui. Sim. Tem um STF mais conservador. Mais conservador e mais intrusivo na vida, né? Aham. Então, tipo, você consegue aprovar que drag não possa chegar perto de criança.
Você não consegue aprovar isso no Brasil, tá ligado? É. Tipo, nossa Constituição não deixa. Não, Constituição de 88, gente, Constituição de 88 é tudo de bom, cara. É. Nossa, No, tem no que... papel, tá ótimo, né? Não, ela é tudo de bom. Ela é tudo de bom. Mas, ao mesmo tempo, as cidades que a gente visitou, eu fiquei muito com a impressão de que existe um Estados Unidos que é filho de imigrante. Existe uma outra camada dos Estados Unidos que a gente não tem tanto acesso. Em que a coisa funciona numa outra lógica, assim. Então, muitos banheiros neutros. Tipo, a gente foi pra San Diego, que foi a cidade mais difícil pra mim. Mas nessa cidade você tem plaquinha de banheiro neutro explicando por que esse banheiro neutro Que é demais. neutro, no meio da rua. Nos Entendi. bares e no meio da rua, assim. Entendi. E aí foi tudo muito legal, e aí a gente foi pro Grand Canyon, e aí eu fui toda inocente, tipo, o momento mais inocente da minha vida. E assim, deixa eu só interromper pra explicar o planejamento, né? Tá. Porque era surpresa. E aí, quando ela foi pra lá, a gente fez um roteiro de viagem e tal. E aí eu falei, Amora, a gente vai no Grand Canyon, tá? Ela, ai, eu não quero ir. Porque eu não Puta, sei que o quê. saco. Ai, porque eu quero ir pra Nova York. Porque eu não sei o quê. Eu falei, não, calma. A gente Mais uma semelhança entre os casais. Ela Ela super na coisa da natureza, e eu assim, acampar. Eu, tipo, por favor, ela... Não, ela também. Assim, não é que eu sou a maior fã, mas eu tava numa vibe, entendeu? Eu tava assim, eu tava pra E viver você uma já nova tava vida. pensando na coisa do anel lá, ou não? Já. Não, quando eu cheguei lá, eu coloquei na minha lista de afazeres do ano, pedi a Alice em casamento. Ai, que demais! Então, eu tava planejando desde que eu cheguei. E eu cheguei em agosto de 2000. É verdade. Ah, que bebê, E aí, rolou um beijinho no Entre Amigos? Primeiro beijinho do Entre Amigos. Primeiro beijinho no Entre Amigos. Não Obrigada. foi nosso. Olha só. Foi nosso, nossa. Frustrante. Tem que corrigir isso, gente. Dá um beijinho. E aí, coloquei, né? E aí comecei a conversar com as pessoas. Gente, onde compra anel? Porque eu não sei de nada de casamento, sabe? E aí eu só tinha ouvido falar na Tiffany. Aí eu fui procurar no Google quanto é que custava um anel da Tiffany. Eu falei, não vai dar. Não, infelizmente, não é possível. Não Você vai. me dar um anel da Tiffany, cara. Não, eu não tentei não, amor. Eu tô impressionado. Não tenho a menor condição. O pedido de casamento ficou melhor ainda, né, depois. Mas eu procurei. E aí, enfim, aí me indicaram a Pandora e tal. Eu fui indo atrás de informações. E aí, quando a gente começou a planejar a viagem, eu falei com a Lívia, que é uma amigona minha com quem eu morava junto, que também é brasileira, lá no Arizona. E aí eu falei, cara, você topa esse plano comigo? Aí ela falou, topo, porque ela topa tudo. Eu amo, gente. Beijo, Lívia. Que é o certo das amizades, né? Exato. A amizade é pra isso. E aí a gente fez um plano. A gente alugou um carro, aí tinha um amigo nosso, que é amigo dela que mora em Michigan, que também tava vindo, também brasileiro, nossa amiga Poczinha. E aí, ele ia dirigir, ela ia filmar, assim, tinha que todo um legal. esquema. Então ela foi a pessoa que tava fazendo o vídeo. Making off. Aí ela Gente, eu levou pensei, a será que ela deu o câmera. celular, assim, pra uma pessoa aleatória? Não, Não. ela Não, tava a com a filmmaker. câmera pra filmar, aí o Rafael estava com o celular para tirar as fotos. Certo. E aí a gente planejou a trilha. E aí a gente falou, não, aí quando tiver no meio da trilha, aí a gente arruma tudo, vocês distraem a Alice, e aí a gente faz, e eu faço o pedido. E aí foi isso. E foi um pedido muito entre amigos mesmo. Aham. Porque rolou a parte aqui do Brasil. Ela, tipo, pediu pra Nádia, que é uma amigona minha, beijo, Nádia, pra ela pegar um anel meu, pra ela saber o número do anel. o tamanho. Uma amiga pra nossa aceitar foi o lá e tamanho. roubou o anel dela. E foi um processo. Ela pegou uma assim. régua, mediu. E foi um processo que na época eu estranhei, mas jamais desconfiaria, assim. Porque em algum momento a Nádia queria muito ir na minha casa. Entendi, do nada. Do nada, assim. Não, mas vamos fazer um rolê na sua casa. Eu falei, mas amiga, a gente mora longe, eu posso colar aí, a gente pode colar. Não, vamos na sua casa. Na sua casa. Em algum momento eu tive a impressão que um anel meu sumiu. Eu olhei na minha caixinha e falei... Ué. E aí depois ela me contou da história da Nádia. Sim, Tudo faz sentido. Tudo faz assim. sentido. E aí a gente foi, ela alugou um Airbnb na... Como que é o nome daquela cidade? Flagstaff. Flagstaff, que é tipo uma cidade no norte do Arizona, assim, que neva, tudo bonitinho. Eu nunca tinha visto neve na vida. Ai, que legal. E aí, tipo,
toda bonitinha, aqueles pinheiro americano, um negocinho, tipo um chalezinho, pá. Os esquilos pulando. Oi, gente. Tipo aquelas imagens de ir, assim, pra um fundo de lo-fi. É bem isso. E aí a gente tava super empolgada, né? E aí tinha as trilhas que a gente fez, e a gente... E é isso, a Ju é a ativa fisicamente do casal. Eu não, eu sou artista. E aí, a gente tava fazendo umas trilhas, e eu morrendo nas trilhas. Ela e a Lívia, assim, trá. E no dia que a gente chegou na cidade, ela pediu no dia seguinte, mas no dia anterior a gente foi fazer uma trilha no meio do caminho. E aí, as pessoas muito inteligentes comeram aqueles gummy bears de maconha, porque nos Estados Unidos maconha é legalizada. E aí, a gente foi subir uma trilha no deserto meio-dia, sem comer. Alô, na larica. Eu não comi. Na larica. A Júlia não comeu. E aí, a gente subiu, um lugar lindo, eu morta. E aí, a gente chegou à noite no chalezinho, eu fiz uma sopa, pá, e no dia seguinte a gente ia pro Grand Canyon. E eu completamente inocente. Depois que eu fui pedir, as coisas fizeram sentido. A galera lá tava muito empolgada com essa viagem nossa. Que demais. Tipo, muito, assim. E aí, a gente foi pro Grand Canyon, a gente foi até um lugar. Eu quase estraguei o pedido de casamento. Tá. Porque eu vi um esquilo no meio, e é isso, criança dos anos 90. E aí, eu vi um esquilinho, tipo, mó pá, não sei o quê. Mó parecendo um monte de quebradinha, assim, as mãozinhas. E aí, e assim... avisos de não toque nos animais por todos os lugares. E aí eu... E aí, de repente, as 3 pessoas muito desesperadas. Não! Não! E aí eu quase toquei no esquilo, não toquei no esquilo. E aí a gente desceu, e aí tinha uma roda, assim, da pedra, puta bonita. E aí a Lívia falou pra gente tirar uma foto e coisa e tal. E aí eu fui abraçar a Ju pra tirar foto e ela foi pra trás de mim, assim. E eu, mano, o que você tá atrás de mim, velho? E aí eu senti que ela abaixou e falei, mano, o que você tá fazendo, tá ligado? Amarrando o sapato aqui. E aí demorou um pouco, aí eu virei, e aí ela tava lá Gente, com eu ela, suava. assim, gente. Eu tava suando. Eu tava tipo, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, cara? A gente não aprende, né? Não. Não é uma coisa que se ensina pra mulheres cis, assim. Não, e aí eu acho que inclusive é uma Mas arrasou, é uma coisa né? Pra quem não aprendeu, pra... nossa senhora. Arrasou. Mas eu gostaria de teorizar sobre esse mundo LGBT e tal, porque é realmente uma parada que ninguém não só não ensina pra mulheres cis, mas é uma parada que, tipo assim, você fica, que referências, né? Agora a gente tem mais, tal, na internet, mas é um negócio que você fica, caraca, é tipo, todos os filmes da Sessão da Tarde mentiram pra gente. Sabe? Exato. Tipo, porque é um negócio que, sei lá, eu não sei explicar. É isso. Tipo, não ensinaram pra mulheres cis e a gente não tem referência de pedido de casamento pra travestis, assim. Né? Assim, não tem modelo pra gente olhar e falar. E aí, isso é uma coisa legal, que isso foi até um É o segundo tema volume de... do livro, Casamento. Pronto. Que a gente até... Tem uma coisa que a gente tem pensado, porque a gente também quer casar. E tem essa coisa assim, como vai ser o nosso casamento? Não quer casar, a gente também já tá nesse noivado aí, né? Sim, a gente só não fez o Ah. pedido e etc. Não, mas... é que a mulher cis tem umas fantasias. Então, é disso que eu quero você falar. a gente tá O que aí é dando dinheiro. O que é o casamento? Tipo, a Tentando festa, o que tem que ter nele? Tudo que a gente tem de referência é um casamento entre homem e mulher cis, né? O que seria um casamento nosso, entendeu? Quais são as coisas que tem que ter? Quais os elementos? Já pensaram nisso? A Sim. gente tá pensando. A gente tá Porque nessa... assim, quer falar? A gente pode falar. Tipo, pra mim, é isso. A maior defensora da não monogamia hétero. na vida... Oi? Não ter hétero no casamento. Começa por aí. Poderia ser bom. Até tenho amigos que são. Até temos amigos, tem a cota. A cota é importante. Somos democráticas e diversas. Mas, tipo, a pessoa não monogâmica, mais defensora da não monogamia na face da Terra. Mas eu acho que o momento do casamento, ele é um momento de... Quando as coisas vão bem, é um momento de escolha e de felicidade. Então, eu acho que, pra mim, é uma festa sobre a felicidade. Eu fico imaginando essa festa super linda, assim. E é isso, né? O rolê de uma travesti casando. Uma travesti vestida de noiva, 2 mulheres casando, 2 noivas. Eu acho tudo isso muito bonito e pra mim é muito comemoração. Então... Eu não consigo imaginar o casamento não sendo uma festona. Tá. A gente pode pensar se essa festona vai ter
sopa de feijão, churrasco ou filé mignon. Tá. Não tem erro, tá ligado? Mas pra mim, essa festona, esse momento de isso é uma puta comemoração, pra mim é muito importante, assim. É caríssimo, gente. Porque, assim, não tem diferença, não. O mercado é bem democrático quando se trata de cobrar pra casamento. Não importa a sua sexualidade, vai ser caro pra todo mundo. Pelo contrário, né? Tipo, pra gente ainda tem os serviços especiais LGBTs que se passam até mais caros, né? Eu não sei, tô supondo. Porque tem as coisas especiais para LGBTs, né? É porque, assim, o lance é... A gente quer um lugar bonito, né? Tá. E aí, por exemplo, você quer alugar um salão, assim, um Eu lugar quero que já pôr do vem sol, com a... gente, na É, praia. entendeu? Tem que ser um lugar aberto, a gente quer casar no pôr do sol. Então Na não praia. pode chover, Na praia. né? E aí tem toda essa logística. E aí eu comecei a ir atrás de preço. E assim, um casamento barato custa 60 mil reais. Entendeu? E aí você fica tipo assim, mas se a gente conseguir guardar esse dinheiro, é mais fácil comprar uma casa. Sabe? Só que ao mesmo tempo, a gente quer fazer a festa. E eu quero fazer uma festa esteticamente boa. Eu quero fazer uma festa instagramável, entendeu? Entendi. E aí o negócio é complicado. É porque pra eu muita gente? então, a gente tá pensando umas 150 pessoas. É bastante gente. Talvez reduzir esse número, mas é porque é difícil, né? Porque aí tem uma polêmica. Por exemplo, a gente tava discutindo se você convida a sua amiga e plus one, então mais o companheiro com quem ela estiver junto, ou você chama só a pessoa, entendeu? E aí eu comecei defendendo que era só a pessoa. A Alice acha que tem que chamar o casal. Eu falei, mas amor, a gente é não monogâmica. Ela disse, não quero saber. Gente, a gente tem que questionar todas as nossas premissas. É muito difícil ser a gente. E eu falei, mas é muito dinheiro, cara. Porque, tipo, o buffet cobra por pessoa. E aí eu fiquei, tá, beleza, então vamos chamar o plus one. É só um, né? Tipo assim, se for trisal, fodeu. Trisal e casais com mais pessoas, eu sinto muito. Tipo, não aceitamos polígamo. Não, e é terrivelmente caro, assim, é real. E em outros momentos do relacionamento, a gente até já discutiu sobre como, sei lá, meus pais casaram. Tipo, você junta todo mundo, faz ali num lugar bonito, um salão, todas as tias vão lá e fazem comida, e aí faz a festinha ali com a cerveja, o churrasco e tira as fotos, e é isso. Só que uma coisa que a Ju colocou que é muito real, porque pra mim até era uma coisa mais tradições da minha família periférica. Então a Ju falou, mas aí a gente vai botar tuas tias pra cozinhar a festa inteira, a gente quer isso. A gente não quer, tá ligado? E aí é isso, é difícil conseguir, mesmo que a gente decida não ir por esse lugar tradicional da indústria do casamento e coisa e tal, como é que você dá uma festa pra 150 pessoas e faz isso ser barato, tá ligado? É foda. E aí não pode faltar comida, porque, pelo amor de Deus. Sim, é o mínimo. E também não pode faltar bebida. E aí a gente também quer banda. Aí vai entrando algumas coisas. Tipo, surreal. uma amiga minha quer muito cantar no nosso casamento. Ela fala assim, quero muito cantar no casamento de vocês, assim. E aí eu acho que pode ir entrando umas coisas assim, mas aí a gente vai tentando entender. Assim. Sim. O que a gente faz é conversar com... É que assim, a gente ainda tá no processo de pensar e tal, mas o que a gente faz é conversar com amigas que já casaram. Mesmo as héteros. Porque assim, é importante você saber quanto custa, onde é que você vai. E aí o que acontece é que tem muita gente que, por exemplo, compra de lembrancinhas na 25 de março. Entendeu? Então, tipo assim, vai ter uma lembrancinha no final. Em vez de você comprar com uma assessoria... Sim, você vai lá e monta compra. uma coisa. Entendeu? Sim. Tipo, ou então, sei lá, guardanapo, você compra. Essas coisas, entendeu? Tem coisas que dá pra você mesma fazer. Aí o lance é achar o tempo pra fazer. Mas é isso daí também. Na falta de dinheiro, né? A gente pode botar lá na frente a data e ir fazendo aos poucos, assim. Né? E... Eu tenho No defendido tempo uma coisa livre. mais colaborativa também, por aqui. Sim, só porque que ela é comunista até no casamento. As amigas cis hétero da Amanda não gostaram muito. Já vai ser sobre isso. Mas eu entendo psicanaliticamente que tem as fantasias ali, elas são muito fortes. Tem a fantasia da mulher cis. Então assim. a gente tem conversado sobre esse meio termo, assim, porque também acho que é isso, né? Precisa de comida, massa. Vamos ver uma mina preta que faz comida, né, vegana, etc. Precisa de banda, beleza? Vamos ver a banda aqui na nossa rede, né? Tudo na comunidade, né? Já dá
já muda muito o preço, né? Já muda muito o modus Sim. operandi, já muda muito também a energia mesmo daquilo tudo, né? Porque Eu acho que virou um casamento entre amigos, né? Exatamente. Isso é bem Olha, legal. já sei na versão. Não, gente. Manda aí pra amigos. Depois a gente acerta, depois a gente é acerta. outra coisa. Mas é real, É outra porque eu acho que é difícil equilibrar, assim. Porque eu entendo o rolê da mulher cis hétera, da fantasia. Porque. Hétero não, calma, me Desculpa. respeita. Nossa, perdão, eu te peço mil perdão. Tô brincando. Mas a fantasia, a origem é Mas essa. mesmo. essa origem ali, tá ligado? Da princesa, do momento da princesa, sabe? Mas. E pra mim ela é importante. Porque é isso, eu quero. Eu quero. Aham. Eu quero. Sim, eu quero. Sonhei com isso a vida inteira, não sei o quê. Não, pior que eu nem sonhei com isso a vida inteira. Eu passei a sonhar com isso depois da minha transição. Entendi. Depois da minha transição, Uma eu coisa que pensei... veio junto com o download Veio do junto feminino. com o download do feminino, assim. Eu Aham. olhei e falei, poxa, se eu vou casar, eu quero ser uma travesti vestida de noiva. Aham. Eu quero que as pessoas olhem pra mim e vejam uma trava vestida de noiva dos pés ao chão, assim, lindona, assim. Aham. Não precisa ser isso, mas é importante pra mim. E, ao mesmo tempo, eu acho que é foda também lidar com a indústria do casamento. Tipo, trazer essa coisa colaborativa entre amigos, eu acho que traz uma coisa também muito bonita. Eu acho que é um pouco difícil de entender a organização, assim. Sim. E é uma coisa que eu acho que é isso, né? No casamento você tem 2 ou 3 pessoas, as pessoas que estão envolvidas, com sonhos muito específicos sobre esse dia. E aí encaixar isso, alinhar isso, entender isso, é um processão super longo, né? E aí com essa indústria do casamento que nada tem a ver com isso que a gente quer comemorar. É foda. Fica assim. chupinhando os nossos desejos, né? Chupinhando nossos desejos, assim. Chupinhando nossos desejos total. Botar assim. um bonequinho de game over. Nossa Meu cara. Meu Deus! Não, a gente tem ainda um carinho especial pelas pessoas que fazem casamento fora do país. E aí Nossa, aquela gente. ostentação, vamos todo mundo, aí onde é Grécia, não sei o quê, e vem tudo bom. Não, gente, acho casamento fora do país um negócio bizarro. Porque essa Gente, é como muito, Além né? de eu ter dinheiro pra casar fora do país e fazer uma festa lá, todas as pessoas do meu círculo têm pra ir no meu casamento. Gente. Eu não suporto, juro. Não, a gente é de cidades, tipo, a Ju é do Rio, né? Aham. E parte da família da Ju tá no Rio. A gente tá aqui tentando entender se a gente Onde vai alugar vai um ser? busão, quem que é que a gente Aham. vai botar no busão, o que que a gente vai fazer pra levar uma pessoa... Se a gente faz no meio termo, assim, Sim, no vai meio do na caminho. Cunha, numa chacrinha, sei lá. E já é um enorme desafio, imagina fazer isso, É. tipo, internacionalmente, assim. É bizarro. E, geralmente são as famílias com muita grana, né? Que permitem isso e acho que fala muito sobre o seu livro também, né? Como essa riqueza se mantém, né? Em famílias específicas e como o circuito de afetos ali deles também, para trazer o Safato um pouco a conversa, tá ali concentrado. Então essas certeza. pessoas conseguem ter esses desejos e assim, é simples para elas. E às vezes nem é afeto e às vezes nem é desejo, assim. Tipo, eu trabalhei uma parte muito grande da minha vida como garçonete, assim. Eu comecei a trabalhar dos 15 até meus 20 e pouco como garçonete de casamento. Inclusive, por isso que eu não tinha muito esse rolê com casamento. Porque eu passei a maior parte da minha adolescência, das sextas, sábados e domingos, servindo o casamento dos outros de gente muito rica. Eu servia, tipo, elite paulista real, assim. E nossa, o que eu vi de casamento arranjado. Conta as o que eu fofocas vi- dos casamentos. Nossa, o que eu vi de casamento. Uma vez a gente foi servir uma família muito rica, assim, um sobrenome muito rico, que eu não lembro, senão eu super falaria. Super falaria. Tenho medo de falar e ganhar processo porque não era. E aí. E garçom é um bicho, assim, fofoqueiro. É porque dá pra ouvir tudo, né? A gente acha que não, mas dá pra ouvir tudo. E a fofoca, ela é instrumento de guerra dentro da luta de classes. Gosto. Então, tipo, você tá ali sempre comentando, pá. E aí tava, não, mas esse casal não é um casal de verdade, né? É um casamento meio arranjado, E o casal, o noivo passando, a noiva passando, não sei o E quê. todo mundo falando isso E deles. todo mundo nananã. E aí, em algum momento na festa, rola um barraco, assim. E pega um noivo com um garçom. Uau. Meu Deus! Meu Deus! Sim. E aí, isso é um lugar muito louco, assim, porque eu acho que a gente ressignifica muita coisa. É. E não só ressignifica, como às vezes retorna para significados mais importantes de determinadas rituais sociais, assim. Porque Sim. isso, não é, a gente não tá casando para alinhar os santos e os Drummonds, a gente não tá, tipo...
isso também é importante de um ponto de vista legal, da grana que a gente vai fazer, tudo isso é muito importante. Mas a gente tá casando porque a gente se gosta, a gente se ama. E isso é importante, tá ligado? Sim. Tipo, isso é importante. E eu acho que muita gente tem medo disso. Tipo, porque eu acho que deve ser muito difícil. É isso, eu acho que você ser uma pessoa que tá no topo da cadeia alimentar te traz milhares de privilégios. Tipo, você ganha respeito, você ganha poder, acessos, oportunidades, todas essas coisas. Mas eu acho que existe uma coisa que se perde, que é a vida, propriamente dita. Tipo, você acessa coisas, mas a vida, o acaso, o encontro, aquela coisa que aquece o coração. A Erika Malunguinho fala uma coisa sobre a sociedade branca no geral, de que ela acredita que a sociedade branca de classe média ela é muito entediada. E ela vai, nesse tédio, ela vai entediada e narcísica. Então, você vai num barzinho e aí você adora esse barzinho porque ele tem Skol e 12 tiozinhos nordestinos. Diferente do espaço que você costuma frequentar. Sim. Mas ele não serve a sua Heineken. Então, você vai reclamar que ele não serve a sua Heineken, aí você vai trazendo seus amigos. E aí, de repente, esse barzinho com 12 nordestinos tem 20 pessoas da Santa Cecília bebendo Heineken. E a Skol, que trouxe a pessoa original, agora tá 15 conto, 20 conto. E aí, o barzinho vai virando um barzinho da Santa Cecília. E essas pessoas começam a se entediar com aquele barzinho. Porque, apesar delas precisarem que pareça com elas, agora parece com tudo que elas estão acostumadas. Agora você tem que ir pra Barra Funda. E aí elas vão pra Barra Funda. E eu acho que isso é uma falta de vida. E acho que é por isso que a galera pira tanto com cultura negra. Sim. O terceiro mundo. Acho que é uma falta de vida, assim. Sim. E eu acho que a gente, apesar de todas as nossas dificuldades, a gente encontra vida. A gente vive vida. E quando essas pessoas... E deve ser muito foda. Deve ser muito foda você ser de um sobrenome histórico São Paulo e aí você anda na rua e você vê uma travesti, uma mapô claramente se amando. Claramente encantadas uma com a outra. E mesmo... e mesmo com É muito tudo bonito que isso que você tá falando. Você não tem aquilo, tá ligado? Que a gente tem, tá ligado? Eu acho Aí que você faz o quê? Você vai pro WhatsApp e fala assim, pro mais liberdade! Família com Bolsonaro, tá ligado? É isso, sabe? Restauração da família e do não sei o que lá. Acabando com a família. Nossa. Graças a Deus, né? É isso. Criando novas. A gente falou algumas gírias aqui. Você falou agora Amapoa, tem POC. Acho que é bom vocês explicarem. Para as pessoas aliadas que não conhecem. Algumas das Momento das glossário. nossas gírias. Tá bom. POC é gay. Mas tem a origem do POC, sabe também? Do POC Não, eu não sabia. Então. Bom, um pouco eu sei também. Mas assim, vem de gays mais afeminadas que usavam um salto, assim, né? E aí a POC no chão. Engraçado, eu tinha ouvido outro diferente. Essa que era a minha coisa teoria que do eu pão vi. com ovo também. Sim, o também. pão com ovo eu ouvi sim. também. Mas Mas aí era depois isso. virou, tipo, gíria pra todo e qualquer gay. Exato. Ok. Ou uma pessoa... Como é que é? Tem uma também que é uma brincadeira. Pessoa não sei o que de Cristo. O quê? Não sei, depois eu lembro. Mas Amapoa é Amapoa. Amapô é mulheres que se identificam com o seu gênero identificado ao nascer. Eu acho que é isso. É isso. Ó, Na língua é travesti, No que Pajubá. é o Pajubá. Pajubá. Isso. Sim. Perfeito aos olhos de Cristo. É Amo, a adaptação do POC aí, pós amo. tudo. Maravilhoso. Essa comunidade odeia deboche, graças a Deus. É isso. Graças a Deus. Gente, assim, já estamos quase no final. Né? Como assim? Temos Passa aí muito mais- rápido. passa Não muito falou de mais. nada. Então... Pois mas acho que eu queria falar um pouquinho da história da Matrix. Fala, né? sim, que a Porque gente tem leu um texto aí seu. teu, sobre Matrix. E acho que isso também, né, falamos muito agora sobre mais a realidade da mulher cis também, assim, casamento e tal. Acho que é legal falar dessa coisa da transição, do Matrix, que tá no seu texto, que eu também, às vezes, fico bulando algumas narrativas, pensando como essas metáforas se aplicam, né? Queria ver com você, assim, se você concorda, por exemplo, com essa coisa da... Bom, gente, vamos contextualizar. Né? Para você que não assistiu Matrix é um clássico, né, da nossa cultura, assim, contemporânea das nossas gerações. É uma trilogia, agora tem o quarto, né? Tem o quarto. E o primeiro marcou muito, né? Foi, assim,
um filme que trouxe muito essa coisa da internet, o digital, né? Retratado ali no filme como uma transformação do mundo. Eles acessam o mundo, a Matrix, a realidade se torna uma simulação digital, tudo mais. E por muito tempo aquilo foi entendido como um filme que falava sobre a saída do capitalismo e tal. E aí vem as diretoras, né, mais recentemente, falam assim, então era sobre a saída da heteronormatividade, era sobre a saída do sistema de uma outra maneira, papapá. Então acho que a gente podia explorar um pouco isso, porque o filme retrata muito do que a gente falou aqui, né? É sobre... o filme traz, assim, a realidade, na verdade, é uma simulação. Por trás disso, há uma fábrica de subjetividades e você, enquanto está ali entretida nessa simulação, estão te usando, de certa forma, né? E você pode sair disso a partir de uma descoberta, de uma transição. O filme fala muito sobre transição, né? Seja ela social, de gênero, etc, né? Qual que é a tua leitura, assim? Como você conecta isso com a sua vida? Porque para mim foi muito importante também a transição, essa importância, assim, do filme e tal. Eu acho muito bafo, assim. É todo um rolê, né? Porque eu sou nerdzinha. Eu sou uma narco-Barbie nerdzinha. Eu adorava aquele filme. Aquele filme, ele mexeu com o meu imaginário. E as roupas, e as realidades. Você tá com um casaco muito, assim, muito, Morfeia. Né? Muito, muito, muito. E aí... E é isso, eu sou cineasta, né? E eu, em uma aula de roteiro, um dos professores estava falando sobre Matrix, e aí ele fez aquela coisa de aliado quando quer mostrar que é aliado. As mulheres trans, as Wachowski. E eu não sabia, né? Porque eu falei, mas as Wachowski são travestis? E aí, mas... E aí eu parei assim, eu falei... então V de Vingança e Matrix foram feitos por umas travestis? E ele, né, mas na época não sei o que, ele deu uma desencantada, assim. Mas o bagulho ficou na minha cabeça, assim. E sendo cineasta, é isso, né? É uma indústria muito hétero, cisnormativa, masculina, assim. Também de famílias, né? Também de famílias. Pra mim é a grande base, na verdade, assim, tipo, eu acho que o cinema nos ensina muito a pensar. O cinema, ele é uma ferramenta muito importante pra ensinar a gente o que é o mundo. E o mundo é ensinado do modo que é por pessoas do jeito que são, assim. E aí, quando eu descobri isso, eu descobri que um dos filmes mais legais da minha infância, da minha adolescência, era de mulheres trans, eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu assisti um documentário em que eu via a Lana falando que ela pensava sobre isso quando ela fez Matrix. Aí eu falei, não, tem que assistir essa porra. E aí quando eu fui assistir Matrix, eu fiquei... Parecia que eu tava vendo o filme de novo, assim, pós-transição. Com outra lente, né? Com outra lente, porque tá tudo ali. Tipo, eu costumo falar que o Neo, ele é uma travesti que transiciona sem poder transicionar. Ele passa por todas as coisas. Ele vai pra balada... Tipo, um lugar que ele encontra a galera da Trinity. No próximo episódio, pra quem tá assistindo, mas pra gente já é o episódio anterior, a conversa anterior, a gente fala justamente com as meninas do Bar Das, sobre essa coisa da noite, né? Sim. Um bar de lésbicas, né? Uma resistência lugares também. em que a gente pode experimentar outras formas de vida, assim, né? Que é escuro, que é isolado, que você tá protegido, que você tá com outras pessoas... estranhas como você, sabe? Acho que o Neo na época não podia ser transgênero, então ele se tornou transhumano. Transhumano. Transhumano, começa a voar. Agora ele voa. Caraca! Porque elas falam isso, na época não dá pra falar disso, então a gente teve meio que velar. Mas eu acho que pra elas também foi uma coisa assim... Elas fez parte do processo, né? Sim. Elas falam que a violência de Matrix, ela vem disso. Tipo, o filme é muito violento porque ela sentia uma raiva de não poder transicionar. Ela sentia um ódio de não poder transicionar. Então é ali que ela colocou a porradaria. E eu acho isso muito da hora também, porque, né, a porradaria é costumada é entendida como uma coisa de homens, né? E aí você tem duas mulheres trans que falam, mano, a gente vai resolver isso... Na porrada. Na porrada. Metaforicamente, na porrada. Assim, porrada pra caralho, tiro pra caralho. E é isso, né? Aí ele vai pra balada... Elas usam todos aqueles símbolos masculinistas, assim, né? Pra passar ali a mensagem do twist. Se bem que, mesmo assim, eles não entenderam, né? Não. Porque aí não, porque a gente é Red Pill. Não, mas se a galera não entendeu Harry Potter,
Se a Rowling, que é a Rowling, faz Não o que ela entendeu, faz e é. ela não entendeu Harry Ela não Potter, entendeu o próprio Verdade, livro. verdade. que é tipo didático, não dá pra pedir tanto com tantas Será que ela camadas, escreveu? É a minha teoria da conspiração. Ó, já vou puxar aqui. Eita! Vou puxar aqui pro meu lado, vá no meu Instagram e veja Sim, o meu tem um vídeo vídeo sobre sobre isso. esse assunto. Que é Ai, eu preciso assistir. Rowling versus Harry Potter. Sim, Ela Harry conta, Potter. né, Mas- o que ela escreveu. E assim, eu fiquei até curiosa pra entender se você sentiu alguma relação entre o processo do filme e o seu processo de transição. Porque eu acho que tem uma coisa interessante também de similaridade entre esses casais de multiverso aqui, que a transição ocorreu dentro do relacionamento, Nossa, né? gente, Sim. isso a gente precisa falar, só que a gente precisa falar rápido. Nossa, sim. No tweet. Não, total. Valendo. E a coisa a gente traz vocês pra segunda temporada depois de novo. Eu acho que eu consegui entender melhor a minha transição a partir de Matrix. Especialmente aquela cena do espelho, aqueles primeiros minutos. A cena do Sim. espelho, o momento que ele vai pra um corpo que ele não sabe como usar, um corpo adulto. Que é isso, eu transicionei com 27 anos. Mas parecia que era mesmo corpo. Eu vejo aquela imagem daquele corpo frágil, atrofiado. Era isso que eu sentia, assim. E no mesmo filme, de repente, ele tá, tipo... e voando, e ele Ninja. pode tudo, lindão. Aham. Com sobretudos maravilhosos, assim. Sim. Se encontrou, assim. Se agora, encontrou, essa é a minha assim. estética. E eu, contra o mundo, que eu acho que é uma das maiores dificuldades da transição, né? Porque quando eu me entendia como um homem negro, eu andava na rua com medo da polícia. É isso que eu tinha medo. Tinha medo da polícia. Mas de resto, a rua meio que era minha. Tipo, as pessoas tinham medo de mim. O que também é um bagulho racista, mas a rua era minha. Depois da minha transição, eu ando na rua com medo de todo mundo. Eu não sei de onde vem o ataque. O ataque pode vir de uma mulher cis, o ataque pode vir de uma POC, o ataque pode vir de um homem hétero, da esquerda ou da direita. O ataque pode vir de qualquer lugar, que é bem os agentes, né? Tipo, o agente pode ser qualquer pessoa. Mas nessa figura deste cara que mexe na realidade, dessa travesti não transicionada, transhumana, que mexe na realidade, faz tudo, eu acho que isso me deu uma camada mais de coragem e força na minha própria transição. E também na minha carreira, né? Porque é isso, eu sou cineasta. Sim. Então, Uma coisa que você traz pro... eu olho e falo, essa mulher conseguiu, eu também consigo, tá ligado? Sim. Você falou que a gente tem muito pouquinho tempo pra Muito pouco. tocar No na final- transição dentro do relacionamento, né? É, Eu quero eu ia falar até sobre perguntar isso. Não, se- peraí. A gente vai ter que trazer ela de novo. Na segunda temporada. Vamos A Thaís tá combinar? desesperada. Tem... Assim... Corta. Então, assim, a gente traz ela de novo na segunda temporada pra explorar Sim. isso melhor. E a gente precisa que vocês deem umas dicas pra gente, pra fechar mesmo. Dicas sobre, assim, coisas que vocês estão vendo, livros, música, filme. A Rápido. série do Fallout. Essa A gente tá vendo a boa. série do Fallout. É um jogo de videogame. E aí virou série. E a gente tá assistindo. Então a gente recomenda. E é uma adaptação muito boa, assim, porque eu não sou muito super fã das adaptações. Porque eu acho que tem... Sei lá, eu assisti... Do Mestre do Ar... Avatar. Que eu sou maluca por Avatar. Eu esqueci o nome, mas eu sou maluca por Avatar. E eu achei terrível a série. Porque eu acho que a série é terrível. Eu achei a série que, tipo... Nossa, como nós somos sérios. Nossa, como há uma guerra acontecendo. E Fallout, tipo, é uma série que não se leva a sério. E é Série muito se leva a legal. sério. É muito bom. Agora, Fala da minha outra, recomendação... Fala. É X-Men 97, gente. X-Men 97, sim, X-Men tá, 97. X-Men 97 é Tudo de muito bom. da hora assistir X-Men adulta, Aham. trans, LGBT e ver o que tá acontecendo naquele bagulho. Assistam. E eu sinto muito pelo episódio de Genosha quando vocês assistirem. Bom, gente, muito obrigada por terem Obrigadão. vindo. Foi incrível. Vocês Até vão a estar na segunda próxima. temporada. E é vamos isso. trazer pra falar mais. Esse foi mais um Entre Amigues. E muito obrigada por estarem conosco mais uma vez. Tchau, tchau. Beijinho. Tchau.